Por intermédio das redes sociais, o senador Ângelo Coronel, do PSD pela Bahia, declarou que defende a legalização dos jogos de azar. O senador diz que, com a legalização desses jogos, a nova receita resultante da legalização permitiria reduzir impostos e gerar mais empregos e renda. O senador acredita que, hoje em dia, jogos de azar ilegais movimentam aproximadamente 60 bilhões de reais por ano no Brasil. Sobre o assunto, a gente fala mais conversando agora com o próprio senador Ângelo Coronel, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, senador. Bom dia, Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos que fazem parte desta família à tarde. Bom dia ao povo de Salvador e da Bahia. E eu, antes de falar algo, Jefferson e Fernando, eu queria parabenizá-los por um ano do Isto é Bahia, né? Sim. Que é um programa que tem feito muito sucesso, formando opinião. Então fica aqui o meu abraço a todos vocês, que são os editores, redatores, jornalistas, radialistas desse grande programa. Tá certo, muito obrigado mesmo. Senador, essa é uma velha discussão, não é? Legalização ou não dos jogos de azar aqui no Brasil. Inclusive, já tem um projeto de lei suplementar sobre o assunto em tramitação no Senado. Como é que o senhor espera engrossar a defesa pela legalização dos jogos no Congresso Nacional, sabendo que grande parte dos parlamentares, principalmente a bancada evangélica, é contra a ideia? Olha, Beltrão, Fernando e ouvinte da Tarde FM, eu sou relator de um projeto de lei, de um novo projeto de lei, que foi protocolado pelo senador Roberto Rocha do Maranhão. Eu estou com o meu relatório pronto para ir ao plenário do Senado para ser apreciado. Eu vejo que é uma das maneiras que você tem de você arrecadar mais impostos e você, com isso, reduzir a alíquota dos impostos existentes. Vou explicar mais claro para os nossos ouvintes. Com a reforma tributária que nós estamos discutindo no Congresso, no qual eu sou titular da comissão, o que é que está acontecendo? Nenhum ente federativo quer perder parte da sua arrecadação. Nem municípios quer reduzir o que recebe, nem estados, nem a própria União. Mas essa conta não fecha. Como é que você vai reduzir o imposto das empresas, vai reduzir o imposto da pessoa física e vai tirar de onde para cobrir as necessidades de caixa da Prefeitura, Estados e União? Então, a ideia é, legalizando os jogos de azar no Brasil, há uma previsão de se arrecadar 60 bilhões por ano. Isso geraria para os cofres dos municípios, estados e da União 20 bilhões. Então, o que acontece? Se você entra com recurso novo, você pode reduzir os impostos velhos. Então, vamos reduzir a carga tributária das empresas, vamos reduzir o 27,5% que a pessoa física paga de imposto de renda. Quer dizer, mas você diz, como é que vai reduzir? Entrando dinheiro novo dos jogos. Uma outra coisa que eu tenho defendido, Beltrão e Fernando, é a questão do fechamento das divisas. Nós temos hoje 17 mil quilômetros de fronteira terrestre com 11 países, que é o verdadeiro queijo suíço, por onde entra contrabando de armas, cigarro, eletrônicos, e nenhum governo se ateve que nós precisamos fechar as nossas fronteiras para que não entre o contrabando e, consequentemente, o que for entrar do estrangeiro vai ter que pagar um imposto. É mais um aumento de arrecadação. Então, repito, se você aumenta a arrecadação, você reduz o imposto, tanto das empresas como da pessoa física, ou seja, do consumidor. Mas é isso que tem que botar na cabeça da equipe econômica. Eu discuti esse assunto com o Paulo Guedes, ele achou a minha proposta ousada, apoiou totalmente. Agora ele disse, precisamos agora de força política, tanto para aprovar a legalização dos jogos, como também para fechar as nossas fronteiras. Porque já existe um sistema, que é o CISPROM, é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras. Só que dos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, com 11 países, somente 600 quilômetros são fiscalizados. Precisa de um aporte de 10 bilhões do governo federal para que o Exército Brasileiro implante definitivamente o CISPROM. Hoje mesmo terei uma palestra à noite sobre reforma tributária e eu estou batendo nesses dois pontos. Só vamos resolver a arrecadação nova no Brasil e com redução de impostos, fechando as fronteiras, ou seja,
indo de frente ao contrabando, combatendo o contrabando e a pirataria e legalizando os jogos. Esse negócio, Beltrão, Jefferson e Fernando e ouvintes da tarde, a bancada evangélica é contra jogos. Mas eu vou discutir a seguinte maneira: se as igrejas querem anistia de impostos, anistia de contribuição social sobre lucro, eles também têm que esquecer um pouquinho a religião e partir para aprovar medidas que venham a arrecadar impostos, que vai aliviar o bolso do nosso contribuinte brasileiro. Então nós vamos ter que deixar dessas posições sectárias e pensar em Brasil. E pensar no Brasil, nós temos que realmente fazer uma reforma tributária que alivie, que reduza, não uma reforma faz de conta como as que estão tramitando atualmente no Congresso Nacional. Senador, esse projeto da legalização dos jogos, ele já vem em debate pelo menos desde a última legislatura. Às vezes ele ganha força, ele perde força. Na legislatura passada, na Câmara dos Deputados, o deputado federal baiano Elmar Nascimento chegou a ser o relator dentro de uma comissão especial exatamente para debater esse tema. Como é que está a interlocução entre Senado e Câmara para que haja um entendimento conjunto no sentido de avançar na legislação sobre a eventual legalização dos jogos de azar aqui no Brasil? Olha bem, Fernando, existe na Câmara esse projeto, inclusive o Elmar foi relator, e também existe um do senador Ciro Nogueira. Esses projetos eles estão, não vou dizer arquivados, mas estão engavetados. Agora foi apresentado um novo projeto o ano passado e eu fui designado o relator. Porque o grande problema é que muita gente só pensa em legalizar os jogos para trazer os grandes cassinos. Eu não sou contra a vinda de novos cassinos, ou a vinda de novos não, a vinda de cassinos para o Brasil. É importante, que vai gerar emprego e renda. Mas eu sou a favor de legalizar o jogo do bicho, os caça-níqueis, os bingos, porque isso também gera emprego e gera renda. Imagine, Fernando, se você acabar o jogo do bicho na Bahia, o desemprego que vai gerar. Imagine a crise que vai aumentar no estado da Bahia, no Brasil, o jogo do bicho sendo extinto. Quantas pessoas vivem hoje sendo cambista, vendendo a sua pule do jogo? Isso não pode acabar, isso tem que legalizar. E os donos dos jogos querem ser legalizados. Os donos dos jogos querem pagar impostos. Isso que é importante. Então não há nenhuma oposição à legalização dos jogos. É evidente que nesse projeto que eu estou relatando, novamente veio somente para legalizar cassinos, para a vinda de cassinos para o Brasil. Eu concordei, fiz um relatório que eu vou publicar essa semana, incluindo todos os jogos que tem no Brasil, inclusive até a cobrança de impostos nos jogos eletrônicos, tipo um PokerStars. Tem muito brasileiro que joga poker pela internet e o Brasil não recebe R$1 de imposto desse jogo que é feito pela internet pelos brasileiros. Então nós temos também que fechar essa brecha que é chamada de evasão fiscal, para que receba-se mais dinheiro, assim, a União, o Estado e o município. Agora, é evidente que dizem, eu até então, com 1 ano e 10 meses de senador, eu não estive com nenhum senador evangélico dizendo que é contra. Há uma mantra, há um folclore que a bancada evangélica é contra a legalização dos jogos. Possa ser que seja a bancada antiga, porque eu acho que a bancada atual dos evangélicos, até então, repito, não se pronunciou nem contra nem a favor. Mas, se eles querem que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente Jair Bolsonaro para que as igrejas sejam anistiadas dos seus débitos, aí o governo vai perder o quê? A arrecadação. Então nós temos que ter arrecadação nova. E uma das medidas que tem que negociar. Aprova-se o que as igrejas querem, mas vamos também aprovar a legalização dos jogos, que vai gerar novos recursos para a União, Estados e municípios. Tá certo, boa sorte então nessa sua nova empreitada, senador Mais Ângelo. uma violenta, viu, Jefferson? Imagino. Senador Ângelo Coronel, do PSD, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo, bom dia e até uma próxima. Obrigado, Beltrão, obrigado, Fernando, obrigado, ouvintes da tarde, bom dia à disposição. É mais uma conversa que estará disponível na íntegra, logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h45 na tarde.